Boa noite, irmãos. Para nós é motivo de grande alegria estarmos mais uma vez reunidos. Nós aqui do templo e você aí da sua casa, junto com sua família. Convido a vocês a fecharem seus olhos, baixarem sua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento, dando início a mais um culto nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, primeiramente por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de poder te louvar, de entrar na tua presença, Senhor, de poder render louvores ao teu nome, poder louvar, engrandecer o teu santo nome. E te damos graças por isso e sabemos que isso é fruto, Senhor, é resultado da salvação em Cristo Jesus, da morte de Jesus na cruz, que nos deu livre acesso, Senhor, a falarmos contigo, a estarmos na tua presença, a termos comunhão contigo. Estamos felizes nessa noite, queremos louvar o teu nome e que o Senhor esteja recebendo, Senhor, tudo aquilo que vamos fazer, que seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 63, versículo 7 diz assim: Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Nós vamos cantar com júbilo ao nosso Deus nessa noite. Primeiro nós vamos começar cantando Aclame ao Senhor, que possamos louvar ao nosso Deus, toda a terra possa louvar ao nosso Deus com verdade no nosso coração. Aclame ao Senhor. Igual
Sobre toda a terra, o Senhor nosso Deus reina sobre nossa vida, sobre tudo que há, sobre tudo aquilo que existe, no céu e na terra. Ele governa, Ele é Deus todo-poderoso, Deus soberano. Que possamos louvá-lo e que Ele possa reinar em nossas vidas a cada dia. Que esse Deus, esse Senhor que reina sobre nossas vidas, seja também engrandecido, porque Ele é o Deus da nossa vida.
Deus, como é bom louvar o Teu nome, ó Pai. Dizer que o Senhor é o Deus engrandecido, Deus da nossa vida, que reina sobre nossas vidas, sobre as nossas ações, sobre aquilo que somos, Senhor, tudo aquilo que temos. E governa sobre o céu, sobre a terra, Senhor, sobre todas as coisas. Tu és o Deus exaltado, Senhor, nas alturas. Muito obrigado pela oportunidade de poder te louvar, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu. E a nossa adoração, nosso louvor é fruto da nossa gratidão, Senhor, a Ti por todas essas coisas. E é em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Convido os irmãos a fazerem uma leitura bíblica comigo em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 ao 18. Filipenses 2, do 12 ao 18. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Versículo 16 diz: Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, e eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém. Amém. Nosso período de louvor vai ficando por aqui. Fique agora com um momento de reflexão com a palavra de Deus. Boa noite a todos, a paz esteja com todos. Mais uma noite de oração, de gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido. Convido a igreja nesse momento, está cada um na sua residência, adorando a Deus conosco. Convido esta igreja a orar agora em favor das pessoas que estão necessitando do nosso clamor, da nossa oração. Clamo a igreja a orar em favor das famílias e em favor do país, em favor de toda essa situação. Graças a Deus, esse tempo de pandemia está passo a passo terminando, graças a Deus. É uma alegria, mas ainda devemos ter os nossos cuidados, seguirmos toda a orientação da área de saúde para que tudo dê certo. Eu convido a igreja nesse momento a orar em favor das famílias, da sua vida, da igreja, do país, do mundo, da situação que nós nos encontramos. Peço aos irmãos que orem em favor, mais uma vez, da senhora Rita Angélica. Ela tem solicitado muito as nossas orações, as famílias da nossa igreja têm solicitado, o pai do irmão Ricardo tem necessitado, o irmão Alves, Francisco Alves, tem necessitado, o irmão Maurício tem necessitado, e tantos outros que poderíamos passar a noite aqui citando, o pedido de clamor a essas vidas. Pedimos que nesse momento você possa baixar sua fronte, orar com sua família aí e clamar ao Senhor nesta noite de oração. Vamos orar? Pai dos céus eterno, nós te agradecemos por essa noite e por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Somos gratos, ó Deus, pela vida que o Senhor tem nos preservado. Te agradecemos por aqueles que estão ainda, Senhor, trabalhando em favor daqueles que são vítimas da Covid-19. Nós somos gratos, Senhor, pelas vitórias alcançadas,
muitas vidas, milhares de vidas têm sido recuperadas, e pedimos, Senhor, que o Senhor console toda aquela família, ou estas famílias, que perderam os seus familiares. Nós te agradecemos, ó Deus, pela igreja do Senhor Jesus na terra, trabalhando, divulgando o teu evangelho, orando, intercedendo pelos países, pelos governos, pelas famílias. Oremos, ó Deus, nesse momento, em favor do nosso presidente, do nosso governo e dos governos que o Senhor tem o comando, o Senhor tem dado orientação, e governos que estão abertos a ouvir a tua voz. E aqueles, ó Deus, que ainda não abriram seu coração e seu ouvido para ouvir a voz do Senhor, sejam tocados pelo Espírito Santo de Deus, para que haja transformação, mudança. Assim teremos um país melhor, assim teremos um mundo melhor, assim teremos exatamente os teus planos sendo realizados na vida de cada pessoa. No nome de Jesus nós pedimos isso e te agradecemos. Amém. Gostaria nesta noite de partilhar com os irmãos a alegria de dizer que a igreja já está retornando passo a passo, pouco a pouco, ao templo. Estamos já recebendo o número exatamente sob controle, sob orientação da saúde, e muitas pessoas nós temos visto. Tem sido um grande prazer ver, contemplar o rosto das pessoas alegres, não é? Olhando um para o outro, saudando um ao outro, mesmo à distância, mas vendo o seu irmão, o seu amigo, aquela pessoa que há tempo não via. Nós somos muito gratos, estamos muito felizes por isso. Nessa noite eu queria trazer para a igreja, para você que está nos ouvindo, uma reflexão no livro de 1 Samuel, o capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, gostaria de ler do verso 1 ao verso 8, depois lerei alguns versículos dentro desse livro. Então você deixa esse livro aberto para que você possa entender toda a mensagem nesta noite, toda a orientação doutrinária, onde aqui a Bíblia nos ensina a crer no poder de Deus, a esperar no momento de Deus, mas também de avançar quando Deus dá a ordem. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, e vou ler até o verso 8. É exatamente o início de toda a história e do assunto que nós vamos tratar nesta noite. E diz o texto, capítulo 1, verso 1. Houve um homem de Ramá, Taim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, que era filho de Tou, filho de Zufi Efrateu. Essa é uma família de destaque nesse texto. E estes tinham duas mulheres, o nome dela era Ana e outro nome Elcana, Penina. Tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar a Deus, a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni, Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre.
E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu o melhor do que 10 filhos? Esta é a palavra de Deus que nos traz ao coração. Essa é uma situação da família onde havia exatamente uma pessoa que sonhava. E essa pessoa chamava-se Ana. Era uma mulher que sonhava, tinha sonhos, tinha desejos. E no verso 8, verso 9, vê o que diz o texto. No verso 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. No verso 10, pois ela, com oração, murmurava de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela voltou um voto ao Senhor, dizendo ao Senhor dos Exércitos, que se ele ouvisse a sua aflição, ela entregaria exatamente os seus sonhos nas mãos de Deus. Esta é um texto. Aí nós vamos até o versículo 15, onde diz, no versículo 15 diz, porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Nós colocamos aqui nesse texto que no caminho ou na caminhada dos seus sonhos, que é exatamente ela, essa jovem chamada Ana. Ora, a situação de Ana hoje seria bem diferente da situação da Ana do tempo bíblico. Com certeza, a situação de Ana hoje, as perguntas seriam bem mais diferentes do que o Eli fez, aquele sacerdote, do que o seu esposo fez, ou do que a outra esposa do Elcana, que é Penina, fazia. Hoje, certamente, você ouviria, se você colocasse na posição de Ana, na vida de Ana, na situação de Ana, o desejo que seus sonhos fossem realizados, provavelmente você ouviria, até na igreja, ou nos seus vizinhos, nos seus amigos de trabalho, né? Você ouviria assim, Deus não te dá porque Ele sabe o que pode acontecer. Essas são as recomendações que chegam aos nossos ouvidos quando nós temos um sonho e que parece ser impossível. E aqui no texto era impossível, porque diz o texto que Deus tinha cerrado, tinha fechado a madre na vida, no corpo de Ana. Ela não podia ter filho. Diz o texto que ela não poderia ter filhos. E com certeza, né, você ouviria outra frase, outras frases, como já foi ao médico para resolver isso? Pode ir ao médico, e apareceria 1000 médicos para resolver o caso. Ou talvez alguém poderia lhe sugerir, né, chás de ervas e tantas outras coisas, para que você tivesse a possibilidade de realizar seu sonho, o sonho da Ana. Outra frase que você pode ouvir é, olha, não perca tempo, né? Você está entrando em depressão, você está entristecendo, então você não perca tempo, crie um cachorrinho, adote ele e chame seu cachorrinho de meu filho, e aí isso vai melhorar para a sua autoestima, para o seu emocional. São os conselhos que as pessoas
naturalmente, no mundo moderno, lhes daria. E ainda tem outro, né? Desista. É outra orientação. Diz assim, desista, né? Adote uma criança. Não precisa você estar se martirizando. Você não pode. É impossível. Ou então, vai à igreja, porque naquela igreja, tá, tem o culto da bênção. É o culto que você tem que ir lá prestar e você vai ter a bênção dos seus sonhos. Então são várias, né, frases que nós ouvimos no mundo moderno. Seriam várias frases, chamadas frases para soluções. Interessante, no verso 8, diz que o esposo, provavelmente esse esposo de hoje, na situação sua, diria assim a mesma coisa. Pare de tanto orar, pare de tanto ir na igreja. Você não está vendo que você não pode? Desista, desista disso. Eu sou melhor do que esse sonho seu. Eu não estou aqui, né? Foi o que o esposo, o Cana fala para a Ana. Eu sou melhor do que 10 filhos para você. Mas interessante, a Ana queria ter um filho que saísse de si. Era o sonho dela. Era a concretização do seu sonho. Embora, diz o texto aqui, né, no verso 5, que Deus tinha cerrado a sua madre e a deixou estéril. Então, exatamente, era tudo já determinado. E aí, no verso 6, reforça em dizer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, ou lhe tinha fechado a madre. Na caminhada da Ana, ela tinha esse sonho. E ela só sentia realizada se esse sonho se concretizasse. Ana tinha um sonho. Talvez você tenha sonhos. Talvez você consiga realizar os sonhos de forma diferente. E chegue exatamente que esse sonho seja realizado. Porém, Ana queria ter um filho dela mesmo. Era aquela luta interior em oração. O sonho da Ana tinha tudo a ver com Deus. Ela determinou, ela chorou, ela orou. E isso vinha há muitos anos. Diz o texto que era todos os anos esse sofrimento, esse momento de humilhação que ela passava. Interessante que nós entendemos na Bíblia que Deus adia os nossos sonhos. Ele adia os nossos sonhos e responde de várias maneiras. Adiou o sonho da Ana, adiou o seu sonho, talvez esteja adiando o seu sonho. Na verdade, Deus queria ouvir mais de Ana. Ou na verdade, Deus quer lhe ouvir mais. E quanto mais você ouve de Deus, mais Ele te orienta, mais Ele te dá resposta. E na verdade, Ele faz até o impossível. Interessante, quando Deus pode mudar os nossos sonhos, ou pode adiar os nossos sonhos, os sonhos das coisas que nós mais desejamos. Interessante, o Deus da bênção é muito melhor do que as bênçãos de Deus. Ana compreendeu isso. Veja bem, o Deus da bênção é melhor do que as bênçãos de Deus. Você vai entender no decorrer dessa reflexão sobre esta frase. Ana precisava do abençoador. O que na verdade, o que ela sonhava era a presença maior de Deus na sua vida, para ela entender o que Deus tinha que lhe responder, ou que lhe fazer. Ana precisava mais de Deus do que das coisas. Chega um dia que ela entendeu isso. Ela reforçou naquele dia que precisava que Deus falasse ao seu coração mais do que as coisas. O que satisfaria a Ana, pelo texto que aqui nós estamos, era a presença de Deus na sua vida.
O sacerdote não tinha entendido, mas ela, com certeza, sabia o que estava dizendo. Ter as dádivas sem o doador, as dádivas serão exatamente incompletas. Era o que ela sentia isso. Ela precisava do doador para depois receber a dádiva. Só Deus preenche os nossos sonhos. Só Deus. Porque Deus, primeiro, e os sonhos virão a ser completados. Com certeza. E Deus tem a forma de completar os nossos sonhos. Na vida da Ana, ela tinha particularmente, né, um desejo. E ela dizia a Deus que aquele desejo, aquele sonho, ela daria de volta a Deus. Mas como pode ser isso? Você pedir a Deus a bênção e depois devolver a bênção para Deus? Foi o que ela entendeu. Na conversa dela com Deus foi dessa forma. Ela entendeu assim, que a bênção de Deus seria devolvida, porque ela queria, na verdade, ela entender o abençoador. Ela queria ser completada pelo abençoador. Ana corria todos os dias atrás da bênção. Os seus sonhos não podem ser o centro de tudo na vida. Veja bem, os seus sonhos, você tem que sonhar, você deve sonhar, mas os seus sonhos não podem ser o centro de tudo na sua vida. Você não pode ser o centro de tudo. Não é? Chega ao ponto que nós temos tantos sonhos, ou temos um sonho, e que achamos que ali é maior do que qualquer outra coisa. A vontade não é para prevalecer nos céus. A sua vontade não é para prevalecer nos céus. Não é? Se nós entendermos aquela oração de Jesus, é o contrário. Claro que nós estamos ouvindo pregadores, não é? Palestrantes, querendo e dizendo a você que a sua vontade tem que prevalecer nos céus. Mas o que a Bíblia diz, Jesus ensina o contrário. Vê o que Jesus ensina. Disse Jesus naquela oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como lá nos céus. Então, em primeiro lugar, a vontade de Deus na sua vida. E aí você vai conhecer, entender o abençoador. Deus não está a serviço e capricho dos homens. Na verdade, era para os homens servir a Deus. Mas estamos vendo uma pregação de que Deus tem que estar a serviço do homem. Mas a Bíblia não diz isso. Por isso você perde o abençoador. Interessante, se você começa a colocar as coisas e pessoas no lugar de Deus, em seus sonhos, que são coisas e pessoas, naturalmente, normalmente, no lugar de Deus, seus sonhos serão adiados. Ora, lembre-se que você é filho, e o filho está sempre a entender e a pedir ao pai, e sempre o pai dá o melhor, como diz a Bíblia. Deus nos dá o melhor, e quando Ele quer nos dar o melhor, Ele adia os nossos sonhos. Não é que Ele deixa de realizar, porque Ele manda que nós oremos pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, mas seus sonhos serão adiados se você começa a colocar as coisas, as pessoas, no lugar de Deus, do doador. Ana começa a buscar a Deus. Nesse texto lindo, impressionante, Ana começa a buscar a Deus bem diferente de tempos atrás. Naquele tempo, agora, com amadurecimento, com oração, com convivência com Deus, agora Ana entendeu que a presença do doador é melhor do que a doação. E ela disse: se o Senhor me der essa bênção, não será o meu ídolo. Eu não vou adorá-lo. Colocá-lo como seu próprio Deus, endeusá-lo. Mas eu vou colocar essa bênção que o Senhor me dá
de volta em tuas mãos, porque veio do Senhor e eu estou devolvendo com alegria aquilo que o Senhor me deu. O Deus quer fortalecer nossas vidas quando estamos sonhando. Ele fortalece nossas vidas, Ele fortalece nosso espírito, Ele fortalece nossa alma. Os nossos sonhos começam com Deus. Tudo vem dEle. Nós usamos o que vem dEle e depois devolvemos para Ele, de volta para Ele. Ana entendeu isso. Quando Deus não é o início dos nossos sonhos, os objetos dos nossos sonhos se tornarão os ídolos da nossa vida. Interessante que ela aqui, na súplica em pedir a bênção que era um filho, ela entendeu que o filho não poderia ser maior do que o doador. Na verdade, o filho não se tornar o seu ídolo. Muitas vezes nós pais, nossas mães, tornamos nossos filhos ídolos. Ou tornamos a nossa casa como ídolo. Ou tornamos o nosso carro como ídolo. Ou tornamos nosso emprego como ídolo. Não transforme as dádivas de Deus em nossos ídolos. Ana entendeu isso. Pedimos prosperidade e as recebemos. Você lembra quantas prosperidades você tem recebido de Deus? E as recebemos. Mas o grande problema é quando essa prosperidade nós deixamos de lado a adoração a Deus e começamos a adorar essa prosperidade. Não temos mais a prioridade de Deus. Quando nós colocamos aquilo, a bênção que queríamos ou que pedimos a Deus, Ele nos concedeu. E aí nós não temos mais como a prioridade de Deus. Não temos mais tempo de ir à igreja. Não é? Você abre um negócio, você não pode ir mais à igreja, porque no dia consagrado ao Senhor, um dia na semana você não pode ir à igreja. Porque aquilo tornou seu ídolo. E a Bíblia diz em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não temos mais tempo para ir à igreja. Se for no domingo à noite, como agora estou próspero, eu agora posso receber a bênção, e a bênção agora é meu ídolo, então ao invés do domingo à noite, estar agradecendo a Deus para começar um novo dia, e a bênção que Ele nos deu, estamos agora, priorizamos um shopping, priorizamos jantares, priorizamos situações que não mais frequentamos os cultos porque nós não temos tempo. A bênção, Deus nos deu a bênção, mas esta bênção que Ele nos deu, nós transformamos em nosso ídolo, colocamos agora em primeiro lugar. Não frequentamos mais os cultos de oração, porque não tenho mais tempo. Não frequentamos esses estudos bíblicos, porque tem a praia, porque tem os sítios, porque tem churrasco, porque tem agora clube. Eu agora faço parte de um clube social. Então, tudo que nós priorizamos passa a ser agora nosso ídolo. Não fazemos parte dos pequenos grupos, porque agora meu pequeno grupo é um clube social. É muito pequeno para estar lá, porque a bênção foi tão grande que até um pequeno grupo fica pequeno na sua vida. Você não dá a importância. Tudo está pequeno demais para meu status social. É assim. Quando nós pedimos a grande bênção e dele recebemos a bênção agora é o ídolo. É o nosso ídolo. Seus sonhos é Deus o realizador. Nunca esqueça isso. Não desista de sonhar. Não desista de colocar nesse sonho 3 coisas fundamentais
para você receber essa bênção e que esse sonho se realize? 3 coisas fundamentais. Não desista desse sonho, de sonhar. Mas não desista de colocar Deus no início do sonho. Com certeza você coloca Deus no início, porque você precisa dele. Mas não esqueça o segundo ponto fundamental. Não desista de colocar Deus no meio do sonho, quando você já está desfrutando dele. E também não desista de colocar Deus no final de tudo. Ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. Até nos nossos sonhos, até nas nossas bênçãos. Ana teve este sonho. Deus realizou. Interessante, ela pediu apenas um. Sabe quantos Deus lhe deu? Porque ela deu a primeira bênção, ela deu a Deus de volta. Não deixou de cultuar, não deixou de adorar, não deixou de estar na presença de Deus, não deixou Deus, não deixou a igreja, não deixou os amigos, não deixou aquele convívio, não deixou o pequeno grupo, não deixou de orar, não deixou de comungar, não deixou de guardar o dia de adorar a Deus para ele. Ele não deixou. Sabe o que acontece? Diz o texto na palavra de Deus, no capítulo 2, de 1 a 11 e no verso 21. Ela teve 3 filhos e 2 filhas. Ela só pediu um. Deus lhe deu 5. É assim. Sonhar vale a pena. Creia nos sonhos. Creia no Senhor dos sonhos. Ele realiza. Deus é o realizar dos seus sonhos. Vá em frente. Sonhe. Sorria. Se alegre. Porque Deus está te ouvindo. Este é o ensino que nós tiramos da palavra de Deus. Coloca seus sonhos nas mãos de Deus. E quando recebê-los, devolve, porque Ele te dará mais do que o dobro. Foi o que Ele fez aqui com Ana. Ele deu 5 vezes mais. Ou, na verdade, ele teve 6 filhos, né? Deus abençoe. Você recebe a bênção de Deus se seus sonhos são colocados na mão de Deus. Vamos orar agora? Pai dos céus, nós te agradecemos por esta palavra que chega ao nosso coração, da qual ela nos motiva a sempre buscar a Tua palavra, a sempre buscar a Tua presença, a sempre buscar a comunhão com o Senhor, e que as bênçãos virão. E quando ela vem, Senhor, sabemos que ela vem sob medida, como diz o texto, não é? Calcada, sacudida e transbordante, porque tudo vem do Senhor e tudo voltará para o Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa este país, abençoa nossas famílias, preserva-os, segura-os, sustenta-os nas tuas mãos. Sustenta a minha vida, as nossas vidas, para estar sempre adorando ao Senhor. Quando a bênção vier, nós continuemos adorando o Senhor da bênção. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.